Lenin, o imperialismo, fase superior do capitalismo. Como já constatamos, Marx não escreveu absolutamente nada de teoria das relações internacionais. Ele simplesmente trabalhava com uma dimensão internacional da emancipação do proletariado, um negócio louco desse. Então, aonde nós podemos encontrar a primeira teoria das relações internacionais, por assim dizer, que possibilita dizer, olha, isso aí é a base inicial do marxismo? É na figura de Lenin, e no livro com um nome bem sugestivo, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. É a primeira doutrina a trabalhar com plano internacional, ou seja, o que significa isso? É a primeira doutrina que procura trabalhar o plano internacional como uma ação de estados e não uma mera continuação da luta de classes. E adota um conceito de estado extremamente fluido. Ou seja, se você perguntar a Lenin, o que é o Estado? Ele vai te responder uma coisa em um momento e depois vai te responder outra em outro momento. A única coisa que é de relevante no estudo dele é que ele trata o Estado como um ator político. Ou seja, um ator político não, como um intermediário político. O que significa isso? Significa que, uma vez que você domina o Estado, você tem acesso às relações entre Estados. Então, o Estado é meio que um intermediário da classe dominante naquela sociedade. Então, aqui, podemos recorrer à doutrina para não ficar parecendo que estamos tirando isso da nossa própria cachola. Que aí diz Nizar Messari e João Pontes Nogueira. Ao contrário de Marx, que enfatizava as contradições entre as forças sociais de produção e as relações de produção capitalista como força de transformação histórica das sociedades nacionais, e para quem as relações internacionais não tinham importância relevante no contexto dessas transformações, Lenin aponta a contradição entre nações capitalistas e imperialistas como determinantes para desencadear o processo revolucionário que levaria à queda do capitalismo. Muito bem. Então aqui nós já temos a marca do pensamento leninista. Ele não explica por que os grandes impérios são capitalistas, mas vai ser justamente através desses grandes impérios capitalistas que vai surgir o espaço para a revolução proletariada a nível internacional. Então é aquela velha história, olha, vai acontecer, não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. Então isso é um traço marxista. Então realmente podemos afirmar que Lenin era uma teoria marxista. Então, simplificando Lenin, porque ele não é muito difícil. O capitalismo vai ser derrotado por ele mesmo. Premissa de Karl Marx. Como, quando, onde, só Deus sabe. Mas vai acontecer. O paradoxo marxista. Logo, a expansão capitalista na forma de imperialismo acabará gerando uma estagnação econômica. Não haverá mais local para os impérios se expandirem. Essa estagnação haverá um choque entre os impérios. Por quê? Porque na busca de expandir a sua esfera econômica de interesse, os impérios vão começar a degladiar um contra o outro. Isso aqui é mais ou menos uma visão do Império Romano. A crença de que quando o Império Romano chegou ao seu auge, começou a estagnação econômica porque não tinha mais quem saquear. Aí transforma-se isso aí como a força motriz de criar uma revolução proletária. Então, a partir dessa situação, haveria um desequilíbrio horizontal, onde impérios mais fortes iriam tentar comer os impérios mais fracos. Então, os estados opressores e teríamos estados oprimidos. Então, aquela situação novamente da luta de classes. Olha, você vai ter o opressor e vai ter o oprimido. Então, haverá uma luta de classe entre estados. Aqueles estados aonde a classe proletária vai se tornar, emancipar, controlar, vão se tornar estados oprimidos, enquanto que aqueles estados ainda dominados pela burguesia seriam estados opressores. E aí, desse desequilíbrio horizontal, haveria então o vetor de autodeterminação
e a queda do pensamento capitalista e a emergência da ideia de emancipação do proletariado. Então, o que vai acontecer aqui na visão de Lenin? No momento em que houver um choque de impérios, o proletário, sendo a maioria nos exércitos envolvidos, ele iria constatar as relações de opressão a partir das brigas entre estados e aí então utilizaria do princípio da autodeterminação para estabelecer o projeto socialista. Então veja como é que Lenin já começa a mudar o palavreado marxista. Já não é mais burguês proletário, é oprimido opressor. É uma coisa que eu ouço quase todo santo dia na faculdade em que eu dou aula. Tem os oprimidos e os opressores. E aí, desse choque, e cientes de que o capitalismo só traria destruição, opressão, o proletariado assumiria a força das armas e daria a revolução, ou seja, se colocaria o projeto socialista marxista na agenda do dia. Nós temos uma visão aqui que você vê que é história, má compreensão histórica e surrealidade na interpretação das relações entre estados. Já falei, a questão de imperialismo levar à estagnação econômica, isso aí parece que ser lições do Império Romano. O Império Romano caiu porque estagnou economicamente, porque não tinha mais ninguém para saquear. O que não é uma verdade, porque haviam outros impérios ainda na época de Roma, que Roma podia tentar saquear, só que não conseguia. A estagnação romana não foi por causa da economia, pura e simplesmente. Logo depois vem a ideia de que os impérios em choque acabariam dando vazão à emancipação do proletariado. Só que ele esquece de um problema. O choque de império já é uma coisa que acontece rotineiramente na Europa, pelo menos desde o século XVII. E em nenhum momento o império derrotado optou por um regime ou um sistema que não fosse o mesmo dos demais. Ou, para desmascarar a ideia do próprio Lenin, a Primeira Guerra Mundial foi um choque de impérios. Qual foi o resultado do choque de impérios? Muito bem, o Império Britânico continuou capitalista, o Império Francês continuou capitalista, o Império Alemão se esfacelou e se continuou capitalista. Então, cadê a lógica que o negócio de estados oprimidos, opressores, iria criar a ideia de uma mudança na sociedade? Aonde está o golpe através do exército? Então, isso aí é um problema do leninismo. É muito bonito de ler, só que a realidade das relações entre impérios demonstra que isso é uma utopia. O relevante desse pensamento é como eles compreendem a autodeterminação. A autodeterminação dos povos vai ser a força motriz para mudanças sociais. Então, basicamente, nós temos aqui que a autodeterminação seria a materialização da luta de classes em sentido vertical em cada estado. Então, como eu poderia aferir que chegou o momento daquele povo se tornar parte da utopia socialista? É justamente o quão preparado ele está para se autodeterminar. Então, para os marxistas, a autodeterminação que foi criada lá dentro do direito como o vetor de respeito para a formação de estados, se torna não só um elemento normativo, mas também se torna um princípio de formação, de transformação sociopolítica. E é justamente nessa concepção de autodeterminação de Lenin que vão surgir duas variantes na sua interpretação. Uma é conhecida a doutrina soviética, que a autodeterminação é associada ao nacionalismo, ou seja,
Eu pego os movimentos nacionalistas locais e me aproveito deles para mudar, derrubar o regime capitalista, para depois eu me livrar desses nacionalistas. E você vai ter a doutrina chinesa ou maoísta, aonde a autodeterminação vai ser baseada no nacionalismo, mas no fator anti-imperialista. Então vamos botar isso aí em planos práticos para visualizarmos melhor. Temos lá um país como Angola, colônia portuguesa, cuja autodeterminação está efervescente. Estão começando a luta pela independência angolana. Então aquele povo angolano está preparado para receber o socialismo. Segundo a doutrina soviética, eu vou lá financiar as forças nacionais e alinhá-las ideologicamente ao meu espectro, à minha concepção de mundo, para assim que derrubar o governo, implemente-se uma república socialista em Angola e que ela seja parte da grande internacional socialista. E aqui é importante lembrar, o poder principal do comunismo na época da União Soviética não era o Partido Moscovita, tá? Era a Internacional Socialista. Era a organização internacional que aglomerava, juntava todos os comunistas, sejam russos, sejam soviéticos, sejam chineses, sejam cubanos. Então não era que a galera ia fazer parte da União Soviética, não, que eles iam fazer parte da Internacional Socialista. É interessante lembrar isso, porque o Luiz Carlos Prestes, ele só foi aceito no Partido Comunista Moscovita por ordem da Internacional Socialista, porque o Partido Moscovita não queria o ingresso do Carlos Prestes. Achavam ele um socialista charlatão. Talvez tenham razão, talvez não. Mas é interessante ler a história, que aí você nota, o poder principal na União Soviética, no mundo socialista, era a Internacional Socialista, já que os projetos comunistas tinham suas variantes, mas confluíam nessa internacional. Então eu vou lá, financio e dou o golpe, pronto, a República Socialista de Angola agora se submete aos ditames da Internacional Socialista. Mais um país comunista, livre do capitalismo, pronto para avançar. Só que isso deu errado, porque ao mesmo tempo que os comunistas faziam isso, os americanos faziam do outro lado o financiamento das forças pró-capitalistas, pró-manutenção de um governo liberal depois da independência. Resultado, Angola ficou com mais de 20 anos entre guerra civil, entre comunistas e capitalistas. Ou seja, acabou atrasando a própria emancipação do povo angolano nessa briga. Já a doutrina maoísta vai associar a autodeterminação como o nacionalismo sendo um escudo contra teorias imperialistas. Então o maoísmo já é uma corruptela do pensamento comunista, marxista. Por quê? Porque já está pegando algo que é contra a unidade proletária, que é a nação. Não é sem razão que rapidinho a doutrina chinesa, o Partido Comunista Chinês, rompeu com o Partido Soviético. Justamente porque, para a China, a autodeterminação era justamente uma forma de deter imperialismos, incluindo o soviético. Então, a confluência do Partido Comunista Chinês com o Partido Soviético estava só a nível de internacional socialista. Não comungavam mais do mesmo projeto comunista. E aí você já nota, olha, a teoria de Lenin, dentro do próprio comunismo, marxismo, gerou duas concepções diferentes de autodeterminação. E uma que não vai muito bem com a outra, apesar de que sua estrutura de argumento é bem parecida. Então temos aí a figura do pensamento de Lenin, que as relações internacionais nada mais seriam do que um campo de guerras entre impérios e a autodeterminação como vetor de implementação da revolução socialista. Isso deu certo, em alguns países deu. Agora, o que se deu nesses países? Bem,
Só dá para dizer que esses países hoje não configuram como parte do primeiro mundo ou dos países desenvolvidos, né? Então, empiricamente, quando a doutrina era aplicada, acabou dando ruim. Ou, como dizem os próprios comunistas aí, marxistas, socialistas desse plano, desse raio aí, distorceram Lenin, deturparam a teoria dele.